Tem uma cena em Digimon Tamers que explica quase tudo sobre Impimon antes mesmo da série contar o passado dele. Ele encontra Indramon, escuta que no fundo não é diferente dos outros Digimon, que também foi domesticado por humanos, e reage como se aquilo fosse a pior ofensa possível. Ele insiste em lutar sozinho contra um inimigo que claramente está acima do nível dele. E quando Renamon tenta interferir, ele praticamente transforma aquilo numa questão de identidade. Aquela luta é dele. E para entender essa reação, a gente precisa olhar para aquilo que Impimon passou a série inteira tentando provar. Não que ele era forte, mas que ele conseguia ser forte sem ninguém. E a diferença entre essas duas coisas muda completamente o arco desse personagem. Vamos falar sobre tudo isso depois da vinheta, vamos lá. Salve meu nerd, bem-vindos ao Migrante Nerd, deixa aí o seu like que no final você vai acabar se esquecendo. Quando o Impimon chega em Tamers, ele já chega com uma opinião muito definida sobre a relação entre humanos e Digimon. Ele provoca Guilmon, Terriermon, Renamon, implica com os Tamers e trata parceria quase como uma forma de domesticação. Na visão dele, um Digimon que depende de um humano para lutar, usar cartas ou evoluir, está admitindo alguma espécie de fraqueza. O Digimon realmente forte seria aquele que consegue existir por conta própria. Só que a série faz uma coisa muito importante. Ela não apresenta essa ideia como uma filosofia que Impimon construiu observando os outros. Ela mostra que essa ideia vem de uma experiência anterior. Impimon teve humanos. Ai e Makoto não aparecem como vilões, nem como crianças cruéis. Eles eram pequenos demais para entender direito o que aquela relação significava. Gostavam do Impimon, mas brigavam por ele, puxavam ele de um lado para o outro, queriam que ele tomasse partido. Em vez de se sentir parceiro, Impimon acaba se sentindo tratado como uma coisa que pertencia aos dois. E aqui está o primeiro ponto que deixa o arco dele mais interessante. O problema de Impimon não foi simplesmente ter conhecido humanos ruins. Ai e Makoto gostavam dele, o vínculo existia. O que não existia ainda era a maturidade suficiente para transformar aquele afeto em parceria. Então Impimon faz a leitura que parece mais segura para ele. Se depender dos humanos significa perder a autonomia, a solução é não depender dos humanos. É uma conclusão compreensível, mas também muito conveniente, porque ela transforma uma relação que deu errado numa regra sobre todas as relações. Impimon não precisa pensar se Ai e Makoto poderiam mudar, não precisa admitir que sentiu falta deles, não precisa reconhecer que talvez aquilo tivesse sido importante. Basta concluir que a parceria era um problema. E é justamente por isso que o episódio em que a relação de Hulk e Renamon entra em crise funciona tão bem em relação ao passado de Impimon. Hulk olha para Renamon lutando sozinha e chega a uma conclusão parecida. Se Renamon consegue vencer sem ela, talvez ela não seja necessária. Renamon, por outro lado, também tenta provar a própria força sem depender da Hulk. Só que as duas descobrem o contrário. Quando Hulk corre para proteger Renamon e Renamon volta a evoluir justamente naquele encontro, Tamers coloca duas ideias lado a lado. Impimon vê independência como ausência de vínculo. Hulk e Renamon começam a descobrir que vínculo não elimina a independência. Porque a partir daí as evoluções dos outros começam a ter significado que vai muito além de poder. Guilmon fica mais forte com Takato, Terriermon fica mais forte com Genya, Renamon cresce ao lado de Hulk. E Impimon continua sendo Impimon, pequeno, provocador e cada vez mais incomodado. Seria fácil dizer que ele sente inveja porque não consegue evoluir. E ele sente. A série deixa claro que ficar mais forte vira uma obsessão. Os outros Digimon não estão conseguindo aquilo sozinhos. O poder deles parece ligado a uma parceria que Impimon passou a desprezar. Se Guilmon pode depender de Takato e mesmo assim ficar mais forte, talvez depender de alguém não seja humilhante. Se Renamon pode escolher ficar ao lado de Hulk e continuar sendo ela mesma, talvez parceria não seja submissão. Se Terriermon pode discordar de Genya e aí agir por conta própria e ainda assim continuar sendo parceiro dele, talvez vínculo não significasse perder a liberdade. E se tudo isso for verdade, Impimon tem um problema muito maior do que não conseguir evoluir. É por isso que Indramon acerta exatamente aonde dói quando trata Impimon como um Digimon domesticado por humanos. Aquilo não é só uma provocação sobre força, é uma ameaça à identidade que Impimon construiu depois de abandonar Ai e Makoto. Ele passou tanto tempo dizendo que não precisava de humanos que admitir qualquer ligação com eles agora significa admitir que aquela independência talvez fosse, pelo menos em parte, uma defesa. E a reação dele é perfeita para isso. Impimon não responde tentando provar que tem razão numa conversa. Ele precisa provar no corpo, precisa vencer sozinho. Renamon tenta ajudar e ele recusa. O adversário é muito mais forte e ele continua. Ele apanha até quase ser destruído
E continua, porque naquele momento deixar alguém ajudar seria pior para ele do que perder. E isso é muito revelador. Uma pessoa realmente segura da própria autonomia não precisa demonstrar autonomia o tempo inteiro. Impimon precisa. Toda situação vira um teste, toda parceria alheia vira comparação, toda demonstração de força vira uma oportunidade para reafirmar que ele também consegue. Só que ele não consegue. E aí Thames leva a ideia até o ponto mais cruel possível. Impimon quer força sem vínculo. Então aparece Katuramon oferecendo exatamente isso. No mundo digital, Katuramon encontra Impimon e pergunta se ele quer ficar mais forte. E antes de entregar o poder, a própria história coloca Ai Makoto de volta diante dele. Ou seja, Impimon recebe uma oportunidade de encarar aquilo que ficou para trás e ao mesmo tempo recebe um atalho que permite continuar fugindo dessa questão. Ele escolhe o atalho. A evolução para Beelzebumon é fantástica justamente porque ela parece realizar completamente o sonho de Impimon. Ele não precisa voltar para Ai Makoto, não precisa reconstruir vínculo nenhum, não precisa aceitar um Tamer ao lado. O poder vem de uma outra fonte e vem de uma vez só. O Digimon que estava desesperado para provar que podia ficar forte sozinho vira um dos seres mais ameaçadores daquele ponto da história. Só que ela não removeu a necessidade de provar alguma coisa. Talvez esse seja o sinal mais claro de que o problema nunca foi apenas falta de poder. Beelzebumon consegue derrotar Digimon que antes Impimon nem poderia enfrentar, absorve dados, fica ainda mais forte, e mesmo assim continua procurando confirmação. A força não encerra a insegurança, ela vira combustível para ela. Quanto mais ele consegue, mais precisa demonstrar que consegue. E existe uma ironia nisso. Impimon queria provar que não precisava se submeter aos humanos, mas aceita de Katuramon o poder que vem acompanhado de uma obrigação. Ele escapa do vínculo que exige confiança e entra numa relação muito mais simples, baseada em troca e missão. Parece liberdade porque não exige uma intimidade. Só que estar sozinho e ser livre não são exatamente a mesma coisa. Até Leomon. A morte de Leomon normalmente é lembrada porque muda Kato, desencadeia a fúria de Takato e leva Gyumon ao caminho de Megidramon. Mas ela também é o ponto em que a filosofia de Impimon chega à consequência máxima. Leomon tenta fazer Beelzebumon enxergar que poder e força não são a mesma coisa. E Beelzebumon responde fazendo exatamente aquilo que sua lógica vinha preparando. Ele usa o poder que conquistou para destruir quem está à frente dele e absorver ainda mais dados. Nesse instante, ele consegue provar que é mais poderoso e perde praticamente tudo que esse poder poderia significar, porque pela primeira vez a ideia de vínculo deixa de ser uma discussão abstrata para ele. Até ali, Impimon poderia olhar para Takato e para os outros e dizer que seus parceiros eram dependentes. Podia zombar, podia comparar, podia tratar a conexão como fraqueza. Quando ele mata Leomon, ele vê o outro lado dessa conexão. Kato não perde uma ferramenta de batalha, ela perde alguém, e Beelzebumon é quem causa essa perda. Isso importa porque Impimon também conhece a ausência. A diferença é que ele pôde transformar a própria separação em escolha. Ele saiu da vida de Ai Makoto e depois construiu uma narrativa em que aquilo provava que ele não precisava deles. Kato não recebe essa possibilidade. Beelzebumon rompe o vínculo dela de um jeito definitivo. Por isso a culpa muda o eixo do personagem. Antes, toda a força de Impimon apontava para ele mesmo. Eu consigo, eu sou forte, eu não preciso, eu vou mostrar. Depois de Leomon, essa força deixa de ser uma resposta satisfatória. Não existe luto que desfaça aquilo, não existe dado absorvido que conserte Kato, não existe adversário derrotado que transforme a morte de Leomon numa vitória. Depois de Leomon, o arco não resolve Impimon tirando o poder dele nem transformando força em algo ruim. Beelzebumon continua poderoso, o que muda é o motivo pelo qual ele usa esse poder. E isso importa porque Impimon precisa continuar vivendo depois do erro, sem ter como apagar o que fez. Quando ele volta ao mundo real e reencontra Ai Makoto, a série finalmente coloca ele diante da relação da qual ele fugiu. E o mais importante é que as crianças também mudaram. Elas reconhecem que agiram mal, sentiram falta dele, querem ele de volta. Impimon passou uma parte enorme da história tentando provar que aquela relação não fazia falta. Só que quando encontra os dois de novo, ele não precisa mais vencer essa discussão. Ele pode simplesmente voltar. E aí acontece uma das melhores inversões simbólicas de Tamers. Lá atrás, Ai e Makoto brigavam por Impimon do mesmo jeito que brigavam por brinquedo. A imagem reforçava exatamente aquilo que fez Impimon rejeitar a relação.
ele se sentia puxado, disputado, tratado como uma posse. Quando ele decide voltar à batalha para ajudar os Tamers contra o de Reaper, Makoto entrega para ele uma arma de brinquedo. Makoto não tá disputando Impimon, não tá mandando nele, não tá exigindo que ele escolha um lado numa briga. Ele tá oferecendo alguma coisa para Impimon levar com ele enquanto toma a própria decisão. E essa arma de brinquedo se transforma junto com Beelzebumon quando ele alcança o modo explosivo. O mesmo universo de infância que antes fazia Impimon se sentir reduzido a um brinquedo, agora entrega a ele um brinquedo que se torna parte da sua força. A diferença nunca teve no objeto, estava na relação. Antes, vínculo significava posse. Agora vínculo significa apoio. Antes, Ai e Makoto queriam decidir o que Impimon faria. Agora eles ajudam Impimon a fazer aquilo que ele decidiu fazer. Isso é autonomia de verdade, não é viver sem ninguém. É conseguir continuar sendo você mesmo quando aceita o que alguém oferece. E percebe como isso muda completamente. Impimon queria ficar forte? Porque quando ele recebe de Katuramon a força que queria, Beelzebumon nasce como resultado de um acordo que afasta Impimon ainda mais dos vínculos que rejeitava. Quando ele alcança o modo explosivo, depois de se reconciliar com Ai e Makoto, o aumento de poder vem acompanhado justamente daquilo que ele passou a série inteira negando. Nos dois casos ele fica mais forte, mas são duas formas completamente diferentes de força. Na primeira, o poder serve para provar a independência. Na segunda, o poder existe dentro de uma relação que respeita a liberdade dele. Por isso eu acho limitado dizer que o arco de Impimon é simplesmente sobre aprender o que precisava de um Tamer para evoluir. Até porque Beelzebumon prova que ele consegue receber um poder imenso sem reconstruir imediatamente a parceria com Ai e Makoto. O ponto aqui é outro. Tamers não diz que ele só fica forte quando depende de alguém. A série mostra que ficar forte sozinho não resolve necessariamente a necessidade de provar que você não depende de ninguém. São coisas diferentes, e o próprio Impimon descobre isso da pior maneira. O poder de Beelzebumon não cura a humilhação da derrota para Indramon, não apaga o passado com Ai e Makoto, não faz ele se sentir finalmente completo. E principalmente não impede que ele use essa força para criar uma ferida ainda maior numa outra pessoa. E só depois que ele para de usar essa força como argumento sobre o próprio valor, que o personagem realmente muda. E é por isso que a tentativa de salvar Kato é tão importante. No confronto contra o de Reaper, Beelzebumon não tá lutando para mostrar que é superior a Dukemon, Sakuyamon ou Santi Galgomon. Não tá absorvendo dados para aumentar o próprio poder. Não tá tentando provar uma filosofia. Ele quer tirar Kato dali. A mesma Kato que perdeu o Leomon por causa dele. A série deixa isso ainda mais explícito ao tratar esse esforço como expiação. Beelzebumon força o próprio corpo, rompe as amarras de Reaper e tenta chegar até ela porque agora existe uma coisa que talvez ele possa fazer. Não desfazer o passado, porque isso é impossível, mas impedir que a consequência daquele passado continue crescendo. E aí vem outra imagem perfeita. Para tentar alcançar Kato, Beelzebumon usa o golpe de Leomon. Ele absorveu os dados de Leomon quando matou ele. Naquele momento, absorver significava apropriação. Mais dados, mais força, mais poder para si. Depois, aquilo retorna com função completamente diferente. O poder que ele tomou de Leomon é usado numa tentativa para salvar a parceira de Leomon. Isso não apaga a culpa. Na verdade, a cena funciona justamente porque não apaga. Quando Kato percebe que quem está tentando chegar até ela é Beelzebumon, por alguns instantes, a redenção que Beelzebumon quer não depende apenas da vontade dele. Esse é outro ponto maduro de Tamers. Se arrepender não dá a Impimon o direito de exigir que Kato se sinta melhor. Mudar não obriga a pessoa ferida a apagar o que aconteceu. Ele pode escolher fazer outra coisa com a própria força, mas não pode escolher a reação dela. Talvez seja aí que Impimon finalmente aprende a forma de vínculo que ele nunca conseguiu entender no começo. Vínculo não é controle. Ai e Makoto não podiam possuir Impimon, Impimon não podia destruir o vínculo de Kato sem consequências. E depois ele também não pode controlar o perdão de Kato. Se relacionar com alguém significa aceitar que existe outra vontade do outro lado. Esse é um dos temas que Tamers repete em várias relações. Vínculo não é controle. Takato precisa entender que Gyumon não é só algo que ele criou. Ruki e Renamon precisam aprender a continuar juntas sem transformar uma ferramenta da outra. Ai e Makoto precisam deixar de disputar Impimon, e Impimon precisa descobrir que aceitar alguém não significa entregar a própria identidade. No começo, Impimon enxerga duas opções, ou você é livre ou você depende de alguém. Ou é forte ou precisa de ajuda. O arco inteiro desmonta essa divisão. Beelzebumon mostra que solidão pode dar poder sem dar liberdade. Ai e Makoto mostram que vínculo pode existir sem posse.
pacato mostra que vínculo cria responsabilidade, e o modo explosivo mostra que receber algo de alguém não torna a sua força menos sua. A relação com Ai Makoto realmente precisava mudar. O erro não foi Impimon querer autonomia, o erro foi confundir autonomia com ausência. No começo, independência significa não precisar. No final, significa poder escolher, voltar a ajudar, aceitar o apoio e ainda continuar sendo ele mesmo. Impimon consegue exatamente aquilo que ele desejava. Ele fica forte sem reconstruir primeiro o vínculo com seus humanos, vira Beelzebumon, assusta os outros Digimon, derruba adversários que antes estariam completamente fora do alcance dele. E isso não resolve nada. Porque o que ele estava tentando derrotar nunca foi só a própria fraqueza. É a ideia de que alguém poderia ser importante para ele. No fim, a maior mudança de Impimon não acontece quando ele deixa de ser fraco. Acontece quando ele deixa de tratar a necessidade como humilhação. Ele não volta para Ai Makoto porque descobriu que é incapaz de existir sem eles. Ele volta porque finalmente entende que não precisa escolher entre estar com eles e continuar sendo ele mesmo. E quando Beelzebumon usa toda aquela força não para provar que precisa de alguém, mas para tentar salvar justamente alguém que ele feriu, a série fecha o arco com uma ironia perfeita. Impimon passou tanto tempo tentando mostrar que conseguia ser forte sozinho. Só depois descobriu que a verdadeira liberdade não estava em precisar de ninguém, estava em poder criar vínculos sem deixar de ser livre. Então, de maneira, espero que vocês tenham gostado, dê seu like, seu comentário, se inscreva no canal, se ajudar o canal aqui, QR Code da Amazon, você faz o que compra lá e ajuda o canal pra caramba sem gastar R$1 a mais do que isso, tá? Seu orçamento permanece preservado dentro do seu planejado. Eu só pego um pedacinho antes de chegar nos cofres já bastante abarrotados da Amazon. Se ajudar o canal diretamente, você pode fazer aqui pelo PixGG ou aqui embaixo em algum canto pelo Valeu Demais. Ambos os dois têm link na descrição, beleza? Manda seu engajamento, seu like, seu comentário, já ajuda o canal pra caramba e fazem toda a diferença. Espero você no próximo vídeo. Forte abraço. E muito obrigado aos membros do canal que permitem que este trabalho continue acontecendo.